obrigado pela participação, obrigado pelo convite. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que o tema dessa palestra, como já foi dito, a mente imortal, ela não é direcionada a uma religião, uma doutrina, mas sim para todas as pessoas que tenham interesse em se conhecer realmente. Por quê? Porque, em um primeiro ponto, nós somos seres inteligentes, somos seres conscientes. E independente da vestimenta que se use, não vai mudar. Então vocês vão ver que, de uma forma bem lógica, nós vamos acompanhar a origem da nossa mente, para que a gente possa, depois, tomando essa base, nós termos condições de inserir essa informação, esses dados no nosso dia a dia. E vamos ver, em termos, se tivermos tempos, em termos práticos, como que isso funciona. Então, primeiramente, nós costumamos perguntar: quem é você? Então, a resposta que seria, de certa forma, mais lógica seria: eu sou fulano, eu sou Júlio, eu sou João, Maria, Francisco. Mas na verdade não é bem assim que funciona. Nós fomos impulsionados desde a orientação que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, porque dentro do momento que entramos dentro de um corpo físico, logo que nascemos, nós aprendemos a ver com os olhos físicos, ouvir com os nossos ouvidos. Ou seja, isso nos condicionou a olhar ao espelho e dizermos: eu sou fulano. Na verdade, eu não sou fulano, eu estou fulano. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. Nós entramos e saímos de corpos. Cada uma dessas vidas anteriores que nós tivemos estão armazenadas, arquivadas dentro do nosso inconsciente. O mesmo inconsciente que já foi estudado por Jung, Freud e tantos outros a partir deles. Nós também nos acostumamos a assistir os programas de embasamento puramente físico, como os jornais, o Fantástico, mesmo os internacionais da BBC, da Discovery, Globo Repórter, que colocam o cérebro físico como sendo o centro de comando do nosso eu. Mas eu imagino que ninguém aqui acredite nisso. Por quê? Porque o cérebro físico, ele é uma estrutura física. E nós sabemos que toda estrutura física é temporária, é transitória, sofre degradação biológica. Partindo disso, já que nós lemos as obras de André Luiz, Nosso Lar, por exemplo, assistimos o filme, está muito claro que, se o centro de informações do nosso eu estivesse no cérebro físico, André Luiz não poderia ter escrito como que foi sua vida física quando estava vivo, no umbral, no tempo que passou, e depois sua vida na colônia, Nosso Lar. Então, de uma forma muito lógica, se nós acreditamos nas obras de Chico Xavier, escritas, passadas por André Luiz, é muito óbvio que nós não podemos entender ou acreditar que o cérebro físico é o centro do nosso eu. Mas se não é o cérebro físico, como dizem esses programas, onde é que está? Então nós vamos começar com uma jornada, inicialmente biológica. Quando nós aprendemos em biologia que átomos naquela sopa primordial
no início da formação do planeta, átomos se juntaram formando moléculas. Essas moléculas continuaram se aglomerando e formaram as primeiras estruturas capazes de reter a vida. Essas moléculas, ou melhor, esses átomos que formaram essas moléculas, são chamados de um grupo capaz de envolver a energia vital. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São átomos que se fecharam em uma cadeia que compõe a vida, a parte orgânica. Então, todos os nossos corpos, todos, nossos, físicos, e de todas as outras estruturas, de todos os outros seres que carregam vida, são formados por estes elementos. Se uniram, se fecharam, e dentro deles uniu-se, juntou-se o princípio vital. E o que era isso? A partir do momento que se fechou essa molécula na forma de uma célula, nós tivemos o que definimos como vida. Em biologia, nasce, cresce, se reproduz e morre. A partir daí, por uma diferença de eletricidade ali dentro, onde se individualizou essa estrutura, havia uma carga elétrica. O meio externo era uma outra carga elétrica. Essa diferença criava uma coisa chamada potencial de ação. Todo o estímulo do meio gera um potencial de ação, uma descarga elétrica que transforma essa informação em um sinal, um dado que vai ser arquivado. Então, o nosso corpo físico só funciona porque ele tem diferença elétrica. Todos os estímulos que nós ouvimos, sentimos, palpamos, se eu estou lhes falando agora, vocês estão ouvindo por uma mensagem em ondas sonoras que se transforma em elétrica e que vai transmitindo via cérebro físico, pelos neurônios. Mas muito bem, nós temos seres unicelulares, seres que só têm uma célula, que são seres menores que um neurônio. E mesmo assim, eles carregam informações. Eles procuram alimento, eles procuram as presas, eles procuram outros para se reproduzirem. Mas eles só têm uma célula, eles não têm um cérebro. Mesmo assim, eles têm atividade elétrica. Então nós não podemos determinar que precisa-se de um cérebro físico para se ter movimento, para se ter atividade. E assim foi a evolução de um ser unicelular, passou para os pluricelulares, como nós estudamos, passando pelas esponjas e assim sucessivamente, até que nós entramos nos peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, e eis que aqui está o nosso corpo físico, modificado, moldado. Mas nós temos que concordar com a árvore da vida descrita por Darwin também. Mas aqui é importante uma característica. A árvore da vida foi baseada em observação física. E onde está o psiquismo? Onde está a consciência? A origem do nosso pensamento? Onde é que está a expressão da nossa personalidade? Vejam que
eu falei que as moléculas se uniram e formaram a primeira célula, e que essa célula tinha uma condução elétrica. Essa eletricidade projeta dados, também individualizados para um outro espaço, o nosso campo de energia. É isso que formou a nossa consciência. Cada dado que nós recebemos do meio, no decorrer de toda a nossa evolução, até hoje, é o que nos faz diferentes. Nós entramos e saímos de corpos progressivamente até hoje, dos mais variados. Dentro desses, nós desenvolvemos os nossos automatismos iniciais. Automatismo é aquilo que nos mantém vivos, que nós não precisamos pensar para manter os nossos corpos físicos. Por exemplo, nós almoçamos. Nós não precisamos dizer, eu vou agora liberar uma quantidade X, 10 ml de suco gástrico para digerir o meu alimento. Agora eu vou acelerar meu coração para 120 batidas por minuto. Nós não fazemos isso. Quem faz isso são os automatismos milenares que nós recebemos desde as primeiras encarnações. Aonde? Lá atrás. E é por isso que a questão 540 do Livro dos Espíritos nos fala que nós vamos evoluir do átomo ao anjo. Porque nós estamos dentro dessa transição, recolhendo informações, recolhendo dados do meio. Cada vez que aquele ser unicelular, ele entra em contato com uma outra célula, seja de um predador, seja a sua caça, ele vai estar recebendo essas informações e arquivando num departamento inconsciente e imortal, chamado psiquismo. O corpo vai morrer, ninguém tem dúvida disso. Mas esse psiquismo, ele é eterno. Ele foi individualizado com a vida já nas primeiras encarnações. A hora que o corpo perde a capacidade de manter a energia vital circulante, ele vai morrer. O psiquismo sai dali e vai ocupar um novo corpo e vai continuar recebendo mais e mais informações, agregando informações. E essas informações serem necessárias para compor a análise de dados, julgamento, síntese e tomada de decisão. Então, por isso que nós não podemos julgar uma outra pessoa, porque se nós disséssemos, se eu fosse fulano, teria feito de forma diferente, é um equívoco. Porque se eu fosse fulano, eu agiria exatamente da mesma forma que ele agiu. Por quê? Porque todos os dados que eu tenho arquivados na minha mente, para tomar essa decisão, são diferentes. Seriam então iguais às dele, e consequentemente, a minha decisão seria igual à dele. Por isso somos diferentes. Tivemos experiências diferentes. E vamos continuar tendo experiências diferentes. São essas diferenças que fazem com que tenhamos personalidades diferentes, pensamentos diferentes. Se eu mostrar para vocês o microfone, todos aqui farão uma linha de raciocínio diferente em relação ao microfone que eu estou mostrando, porque tiveram experiências conscientes desde que nasceram nesta encarnação, que
já utilizaram o microfone ou não, ou viram, assistiram um parente, alguma coisa relacionada ao microfone. Cada um vai pensar de uma forma diferente. Mas, além de captar essa informação consciente de que aqui nós estamos recebendo, ele vai projetar a informação dentro do seu inconsciente. E dentro do seu inconsciente, ele vai analisar e julgar as outras informações que também tem lá. E é isso que gera, por exemplo, as fobias inconscientes, os medos de público, os medos de entrar no elevador, de lugares apertados, independente. Eles são inconscientes na maioria das vezes, porque são traumas que foram arquivados em outras encarnações. Então vejam que, em um primeiro ponto, o que é importante que nós saibamos: somos espíritos imortais, com cargas de dados diferentes, então vamos agir de forma diferente. Todos os nossos arquivos foram adquiridos no decorrer de inúmeras encarnações. A expressão com que nós temos, uma pessoa é um pouco mais intempestiva, a outra um pouco mais agressiva, a outra um pouco mais alegre, e assim vai indo. Mesmo gêmeos idênticos têm personalidades diferentes. Por quê? Porque espiritualmente são diferentes. É importantíssimo que nós saibamos justamente isso. Os dados que nós colhemos até hoje é o que nos fazem ser diferentes. E não cabe a nós o julgamento de ações. Se estivermos no lugar do outro, faremos a mesma coisa que o outro. Então, já definindo o que é a personalidade, definindo que somos seres imortais, é importante que nós utilizamos desse conceito. Quando nós desencarnamos, ou seja, eu desencarnei nesse momento, meu corpo físico cai aqui, eu saio, deixei o corpo físico. Como que eu vou pensar? Eu vou ser melhor do que eu estava há um minuto atrás? Ou pior? Não. O corpo físico é o meio de manifestação física. A sala está cheia de pessoas físicas, encarnadas, mas também está cheia de outros desencarnados, que nós não podemos ver. E por que não? Porque eles não têm o corpo físico, esta estrutura que faz a reflexão de luz na nossa retina. Se ele não refletem luz, não podem ser vistos. Um exemplo que é muito interessante. Vocês já pegaram o controle remoto da televisão, que tem aquela lâmpadazinha de LED na ponta? Quando nós apertamos, nós olhamos para ela, ela está desligada, mesmo apertando. Nós apontamos para a TV, ela vai funcionar. Na verdade, ela está ligada, ela está funcionando. O fato de nós não vermos é porque ela está em uma fração de luz inferior ao que os nossos olhos podem captar. Mas se nós pegarmos a câmera do celular ou qualquer outra câmera e apontarmos para aquela luzinha, aquela lâmpada de LED, nós vamos ver que ela está ligada, acesa. Então, é um teste muito simples para que a gente possa ver a relatividade, como é restrita a nossa visão. Uma faixa de frequência de luz muito curta. Apontamos,
para a luz e ela está acesa. Tira, apaga. Então, quando nós perdemos a estrutura física, o corpo físico, nós perdemos a capacidade de reflexão de luz. Consequentemente, as outras pessoas não podem nos ver. Simples assim? É. Com uma diferença. Se eu olhar para cá e ver o meu corpo físico, eu vou dizer, morri. Só que eu vou estar pensando exatamente como eu estava pensando antes. Se eu estiver com raiva, eu vou continuar com raiva do outro lado. Se eu estiver em equilíbrio, eu vou continuar em equilíbrio. É por isso que nós temos nos centros espíritas, nós acompanhamos espíritos das mais diversas personalidades, nos mais diversos estados emocionais. Porque foi assim que eles viveram. Não pode ser diferente. E como cada um constrói o seu céu ou o seu inferno, que é o meio, que é a forma com que vive e se expressa, a pessoa não vai, porque desencarnou, para o céu ou para o inferno. Ela já está no céu ou no inferno viva. Aquela pessoa que está em conflito com a família, em problemas no trabalho, ela já está vivendo o seu inferno. Aqueles que estão em equilíbrio já estão vivendo o seu céu, de bem com o meio. Então vejam só, outro ponto importante, a simplicidade da nossa existência. Nós, de certa forma, aprendemos a acreditar em fantasias, a acreditar em alegorias, mas nós complicamos a nossa própria existência. Quando nós geramos algum pensamento mórbido, negativo, de alguma forma, nós depositamos essa energia dentro de um campo bioeletromagnético que está à nossa volta. Esse campo bioeletromagnético, ele é só o produto dos nossos pensamentos e atos. A consequência, atos, é consequência do pensamento. Não é necessário que se faça alguma coisa fisicamente para que se gere uma energia. Isso tanto a parte científica, a ciência sabe disso, como também nós sabemos das orientações dos espíritos. Se nós fizermos uma ressonância magnética e nos derem uma maçã para que a gente coma e fizermos a ressonância, vai ativar algumas áreas do cérebro. Mas se nós soltarmos a maçã e só pensarmos que estamos comendo uma maçã, vai ativar as mesmas áreas cerebrais. Ou seja, o nosso pensamento é a fonte, a manifestação física é a consequência. Então, quando nós geramos energia mórbida de alguma forma, nós depositamos essa energia dentro do nosso campo bioeletromagnético. Um campo que a ciência já está reconhecendo, desmembrando. Por quê? Existem alguns tubarões tubarão martelo, na verdade, eles têm na frente, da parte anterior da cabeça, vários micro-orifícios. Esses micro-orifícios são receptores elétricos, só que eles pegam frações muito baixas de eletricidade, de campo magnético. Então, alguns cientistas, eles pegaram placas elétricas e colocaram no fundo do mar. E soltaram, ali onde passavam os tubarões. À medida que eles iam passando, eles reconheciam aquela placa
elétrica, aquele campo da placa, como se fosse um outro animal, uma presa. Iam lá e tentavam comer. Não tinha resquício nenhum de alimento na placa. Ele reconhecia o campo bioeletromagnético que nós estamos falando aqui, naquela placa. Então, isso já funciona como sendo uma evidência de que todos nós temos o nosso campo bioeletromagnético. Uma evidência física, comprovadamente física. Mas uma coisa que os espíritos já nos ensinavam, nós temos livros de muitos anos que já diziam sobre o campo bioeletromagnético. Mas qual que é a importância desse campo bioeletromagnético? Como eu falei, nós depositamos as nossas energias, que na verdade são vibrações, são frequências vibratórias que são arquivadas dentro desse campo em lugares conforme a densidade dessas energias. Então vamos colocar o extremo, o amor e o ódio, e o que vem no meio em frequências, em camadas diferentes. Só que nossa estrutura espiritual, ela vibra numa frequência muito sutil, que é a frequência do nosso equilíbrio. Quando nós usamos nosso pensamento, nossa manifestação física, para produzir energias vibratoriamente pesadas, nós depositamos ela dentro do nosso campo. A partir desse momento, essa energia, ela por uma densidade diferente, ela vai decantar, ela vai descer para uma frequência compatível, que é a frequência do corpo físico. Então essa frequência que nós produzimos, essa energia densa, mentimos, enganamos, traímos, ela vai descendo e vai sedimentando no nosso corpo físico. Consequentemente, nós temos as doenças físicas. Ninguém consegue colocar energia densa dentro do campo do outro. É impossível. Cada um é responsável pelas próprias energias. E, consequentemente, cada um deve responder às energias que produz. Então, se nós desenvolvemos doenças, consequentemente, é porque nós produzimos. E dentro dessa era de conscientização que nós estamos agora, é importante que nós saibamos que nós precisamos arcar com as consequências dos nossos atos. Se quiser mentir, enganar, trair, faça. Mas saiba que vai drenar essa energia para o próprio corpo físico. Então, quando nós depositamos essa energia, e vamos dar alguns exemplos, a pessoa desenvolveu um câncer por alguma razão. Não é porque nesta encarnação ela produziu, não necessariamente, mas porque em outras encarnações ela vem produzindo energias densas dentro do seu campo. O corpo físico vai morrer, mas o espírito continua. E ele carrega essa energia junto. Eu costumo dar o exemplo que funciona como se, no decorrer da nossa vida, a gente pegasse pedrinhas, colocasse numa sacola. Cada pensamento negativo, mórbido, cada lesão ao outro, a gente pega aquela pedrinha e coloca numa mochila nas costas. Quando nós desencarnamos, o corpo físico fica e o espírito vai para o plano astral, que é o nome que nós convencionamos para onde estão os espíritos. Quando chegamos lá, todo mundo está se vendo, porque todo mundo é espírito.
estamos com a mochila cheia daquelas pedras que nós produzimos. E aí vem aquela sensação: o que eu fui fazer? Aí olhamos para o outro, menos pedra. Olhamos para o outro, menos pedras. E agora? Aí os mentores espirituais que estão lá vão dizer: olha, só tem um jeito de tu se livrar dessas pedras que tu colocou nas tuas costas. Tu vai reencarnar e deixar essas pedras de volta no meio físico. Aqui não tem como deixar, porque a densidade, a frequência vibratória do plano astral com essas pedras que tu produziu só é compatível com o corpo físico. Nós retornamos. Quando nós retornamos em um outro corpo físico, nós vamos drenar as energias, ou seja, vamos descarregar essas pedras que nós produzimos. E isso pode decorrer de toda a vida. Dependendo da quantidade de energia, pode nascer anencéfalo, sem o cérebro, pode nascer sem os membros, como foi o advento da talidomida na década de 60 e 70. Pode ser com cegueira neonatal, desencarnar com tétano neonatal, ou pode ser com câncer aos 90, 100 anos de idade. Vai drenar essa energia. Mas o que é importante? Que nós saibamos que nós fomos os responsáveis por produzir essa energia. É comum nós ouvirmos dizer: oh, Deus, por que fez isso comigo? Eu sou tão bonzinho, passei por essa situação. Não é assim. Nós fazemos parte de uma engrenagem cósmica perfeita, absolutamente perfeita. Dentro dela não cabe nenhum tipo de imperfeição. Dentro dela não existem injustiçados. Cada um vai produzir a sua energia conforme o seu livre-arbítrio, mas vai ter que arcar com as consequências dela. Mas a pessoa desenvolveu um câncer, ela operou e está curada. Drenou toda a sua energia para o corpo. O corpo absorveu aquela energia e o cirurgião arrancou a peça que continha o câncer. Está curado. Mas o outro operou e depois voltou. Por quê? Porque ainda tinha energia para ser drenada. Desenvolveu um novo câncer. Cada um de nós produz um X de energia e esse X vai ser drenado. Então eu tenho que pagar por tudo que eu fiz? Pagar não é a palavra certa, porque quando tu paga para alguém. Você está drenando uma energia que você mesmo produziu, então não está pagando para ninguém, está se reequilibrando. Então, ao invés de dizermos: Deus, por que fez isso comigo? É: obrigado por eu estar passando por essa situação. Porque quando eu deixar o meu corpo físico no desencarne, eu vou deixar ali todas aquelas mazelas que eu produzi no decorrer da minha existência. Eu estou saindo limpo, se der tempo. Então, a doença faz parte dessa engrenagem perfeita. Nós precisamos agradecê-la e não julgá-la ou nos julgarmos inocentes. Uma outra situação de drenagem também é que dentro de uma praça, essas praças da cidade, passam 2.000 pessoas por dia. E aí vai ter alguém naquela espreita, observando, porque ele vai assaltar alguém. Quem que ele vai escolher para assaltar? Aquele que dentro do seu campo já produziu uma energia compatível no passado. Assaltou, produziu energia numa vida passada. Hoje ele está recebendo a oportunidade de drenar
a energia que ele produziu. Então, ele vai ser escolhido por essa engrenagem perfeita para drenar a sua energia. Mais uma vez a perfeição. Os injustiçados não existem. Aquela pessoa foi energeticamente escolhida para drenar a sua energia. E aqui mais uma vez a engrenagem está sempre a nosso favor, porque a parte física ela é transitória, a eterna é espiritual. Então, quando a pessoa é assaltada, ela drena, ela tira aquela pedra que ela produziu no passado e sai mais leve. Quem assaltou, que adquiriu uma nova energia para drenar no futuro. Então não tem jeito, se eu produzir uma energia X, eu vou drenar o X, assaltei e vou ser assaltado, matei e vou ser morto. Não, porque existem outras formas de drenagem de energia, que é a conscientização, a produção mental de bons fluidos, as energias positivas que nós criamos, edificantes, elas consomem essas energias densas também. Então, digamos que assaltou no passado, mas percebeu o sofrimento que causou dentro de um grupo. Arrependeu-se. Não vou fazer mais isso. E muda a sua forma de pensar, de agir. A partir dali, ele está consumindo a energia densa que produziu. E num futuro, talvez, não seja assaltado. Aconteça alguma outra coisa. Certo? Nós temos relatos, por exemplo, de espíritos que contam que, em uma vida passada, eles mataram uma outra pessoa com uma faca, esfaqueando no abdômen, e numa outra vida futura, eles tiveram um câncer de intestino. Ou seja, não é necessariamente olho por olho, dente por dente. Mas aí vem uma outra questão. Se nós formos pensar dentro dessa evolução biológica, aonde é que está a origem dessas mazelas? Por que nós mentimos, enganamos, traímos? Isso é anormal? Surge de repente? Vejam que eu falei para vocês no começo que nós evoluímos recebendo informações dentro de corpos físicos desde as fases unicelulares até onde estamos agora. E vamos continuar muito aí para frente. Mas o que é importante? Que a evolução, ela nos dá consciência, autoconsciência. Nós vamos desenvolvendo a autoconsciência. No mês de junho desse ano, a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, reuniu-se vários cientistas famosos para concluírem que alguns animais possuem consciência. Sim, mas nós já sabíamos. O que eles fizeram foi afirmar uma coisa que, para quem estuda a doutrina espírita, já conhecia. Mas onde é que está o início disso? Eu falei que os dados são arquivados dentro do espírito, que nós chamamos de psiquismo, quando é lá atrás. Nós vamos interagindo com outros seres, dentro de espécies diferentes, e recebendo e arquivando essas informações. Isso, com o passar do tempo, essas informações, esses dados, eles vão fazendo com que nós nos conscientizamos de nós mesmos. Isso é progressivo? O que é ter consciência de si? Eu sou fulano. Eu falei no começo que eu estou fulano, mas a título só de entendimento, eu sou fulano. Então, alguns testes, o que eles fazem? Eles pegam um macaco e colocam na frente do espelho. Aí fazem uma marquinha branca na testa do macaco.
Se não houvesse conscientização, o macaco ia colocar o dedo no espelho. Alô? Tudo bem? Ouvindo? Então, e o macaco, ele sabe que ele está aqui. E na frente do espelho está a manchinha branca, ou seja, ele é o reflexo. Isso é conscientização. Ele está tendo consciência de que ele é essa parte individualizada. Então vejam só, e no decorrer disso, nós vamos migrar de uma fase instintiva, porque primeiro nós temos os automatismos, que são as ações que nos mantêm vivos. Depois nós temos a fase instintiva, que é a fase da autopreservação e preservação da vida. Ou seja, se hoje a nossa espécie está aqui, Homo sapiens, é porque nós desenvolvemos muito bem esse instinto. E onde é que estava esse instinto? Estava sendo arquivado, espécie a espécie, vida após vida, até agora. Então, nós fomos aprimorando esse instinto. E esse instinto de cuidar das nossas crias, o instinto de reprodução, de autopreservação, por exemplo, eles são muito mais fortes que a parte consciente. Se de repente alguém ouvir o barulho de um rojão aqui, essa bombinha caseira, todo mundo sai correndo e vai pensar lá fora o que aconteceu. Ninguém pensa, uma bombinha estourou, vou correr. Não, corre, a hora que chega lá fora, o que foi aquilo? Então o que quer dizer isso? Isso é um instinto de autopreservação. Se tiver um filho junto, agarra o filho e sai correndo com o filho. Preservação da espécie. Isso é comum nos animais, todos. Então, a nossa conscientização já começou muito cedo. Mas quando nós entramos na fase humana da evolução, nós desenvolvemos um atributo que foi também bem estudado, junto com o consciente e o inconsciente, por Jung e Freud. O ego, ele funciona como sendo o instinto racionalizado. Como? O instinto de preservação e autopreservação, ele nos diz que você precisa ser o melhor. E pronto. O melhor por quê? Porque é o melhor que consegue se reproduzir, é o melhor que é o dono do espaço, é o melhor que é o mais forte. E nós recebemos essa informação muito forte, principalmente nas primeiras encarnações humanas. Então nós temos, por exemplo, uma balança. No início das nossas encarnações humanas, a balança está pendendo para o instinto. Ou seja, nós somos muito mais reagentes ao meio. Nós queremos brigar, dominar por qualquer coisa. Mas a maioria nem sabe por quê. Porque inconscientemente a lei biológica e instintiva diz que você precisa ser o melhor. O que é ser o melhor nos dias de hoje? Ter um carro do ano, quanto mais coisa melhor, um apartamento, 2, uma casa, um iate, independente. Ou seja, hoje, nos nossos dias de hoje, ter dinheiro, posses, é o que nos faz ser fortes, diferente da fase instintiva. Na matilha de lobos, existe uma coisa que é a submissão.
quando dois lobos estão lutando pelo território, quando um perde, o outro se mostra submisso. Isso acontece com os cachorros também. Se mostra submisso. Ele mostra o pescoço. Então, acaba ali. O vitorioso vai ser o dono da matilha e o outro vai ser rejeitado. Acaba. Na espécie humana é diferente. Aqui entra a força do ego. Nós estamos arquitetando planos e não vamos mostrar o pescoço. Faz parte da evolução para todo mundo. Então, nós vamos ter que lançar mão de algumas ferramentas para não sermos dominados. E essas ferramentas é mentir, enganar, trair. Ferramentas evolutivas de resposta à evolução, de resposta a esse início de jornada dentro da fase humana. O Homo sapiens sapiens, esse corpo que nós vestimos hoje, tem 200 mil anos. A formação da Terra, 4,6 bilhões de anos. Há 6 milhões de anos atrás, nós estávamos pendurados em árvores, com o rabo desse tamanho. Somos uma espécie que nós nos julgamos muito evoluídos, mas ainda somos muito animalizados. Então, vejam só, a evolução nos ensina em que ponto que surgiram as mazelas que hoje, depois de muitas encarnações humanas, nós estamos tentando controlar. Qual que é o nosso desafio? Por que nós estamos estudando a doutrina espírita? Para nos superarmos. Superarmos a quem? Ao instinto. Por quê? Porque agora nós estamos entrando numa fase de equilíbrio, razão e instinto. Com o passar da evolução, do tempo, a razão vai pesar mais do que o instinto. Isto é evolução. Então nós estamos evoluindo o tempo todo. Não paramos. E já sabemos agora onde surgiram as nossas mazelas e por quê. Então, quando nós cometemos alguma coisa contra alguém, enganar, mentir, trair, como eu já falei umas 3 vezes, é porque nós estamos querendo assumir um domínio sobre alguém ou alguma situação. Prestem atenção a próxima vez que tiverem algum desses impulsos. A necessidade do domínio que nos faz agir dessa forma. Só que, a partir do momento em que nós começamos a exercitar isso e tornar isso um hábito, nós vamos tornar isso também uma ideia inata. E aí nós vamos nascer com isso. Ou seja, aquele que exercita a ferramenta mentira vai gerar um hábito que é espiritual, não é físico, nada que seja do pensamento é físico, e depois que desencarna, vai levar junto como uma ideia inata, ou seja, vai nascer um mentirosinho, e vai ter que exercitar novos hábitos, novas formas de pensamento para reequilibrar. E é isso que nós estamos tentando fazer agora, nos melhorarmos. Como eu falei, nós temos um campo de energia à nossa volta. Esse campo de energia, ele faz com que nós sejamos imortais. Todos nós somos imortais. E dentro desse processo de imortalidade, de tempos em tempos acontece na Terra uma coisa chamada transmigração.
O que é isso? Eu falei que nós temos um campo e esse campo se chama psicosfera. Vamos dar esse nome, psicosfera. Um campo do psiquismo. O planeta Terra, ele tem a mesma energia. Só que essa energia, ela é produzida a partir do pensamento. Ou seja, do pensamento de consciências humanas. Então, o campo, a esfera da Terra, ela é o produto da soma do psiquismo de todos os seus habitantes conscientes. Então, o nosso planeta Terra, ele é a soma do que nós pensamos. Para vivermos no paraíso, precisamos nos tornar anjos e não achar que a Terra vai mudar e depois nós vamos acompanhar. Nós estamos moldando tudo à nossa volta, inclusive o planeta Terra. Existe, dentro do processo evolutivo, uma diferenciação em determinados períodos, eras. A energia começa a se distanciar, ou seja, uns muito animalizados e outros mais reequilibrados. Vejam que não existe esse negócio de certo ou errado. Existem escolhas diferentes. Tu pode fazer a escolha que tu quiser. Tu nunca vai conseguir lesar um justo. Se tu pensar em fazer alguma coisa contra alguém, tu só vai conseguir se esse alguém precisar drenar aquela energia. Então veja aqui, dentro desse campo de energia que nós produzimos, a nossa soma forma o planeta Terra. E de tempos em tempos acontece essa diferenciação. Então, para que a evolução desses que fizeram escolhas equivocadas não atrapalhe a evolução dos demais, esse grupo que está fora do desvio padrão, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, os melhores e os piores em escolhas, vão ser direcionados para outros orbes, outros planetas. É o que alguns já devem ter lido na saga de Capela, né? São os exilados de Capela. Então, que exemplifica essa situação. Mas essa transmigração, ela acontece em todos os orbes, em todos os tempos. Então, nessa era, está acontecendo mais uma vez a transmigração. Grupos espirituais estão levando esses irmãos para outros orbes. Tá bom, então como é que funciona? Tem alguém do outro lado, quando eu desencarnar, alguém que vai dizer assim, ó, tu não vai mais reencarnar na Terra, porque tu fez isso e acabou. Então, tu vai nem sei para onde. Não é assim que funciona. Se nós fomos orientados a não julgar, é muito óbvio que os mentores espirituais também não vão julgar. E dentro dessa engrenagem que é perfeita, ela funciona como se fosse a porta eletrônica de um banco. Se você tiver com metal, a hora que tentar entrar, ela vai trancar. Não vai conseguir entrar. Não precisa estar ninguém ali apontando e dizendo, ó, tu fez isso, está carregando metal. É desnecessário. A energia não vai permitir que isso aconteça. Então, não é necessário que ninguém se exponha a julgar, mas pelo contrário, para ter alô? Então, não precisa que alguém se exponha para julgamento.
Então, quando acontece isso, de alguém tentar reencarnar na Terra e o padrão vibratório é menor, ele não vai conseguir acessar. E se ele não conseguir acessar, um mentor espiritual, munido de muito carinho, de muita atenção, vai chegar para esse espírito e vai dizer: infelizmente você não vai poder encarnar na Terra agora, porque a sua energia é incompatível, mas você pode drenar as suas pedras vibratórias que você produziu, ninguém colocou aí, durante as suas existências, em outro orbe. Você vai ficar lá, 1, 2 vidas, depende de você, e depois você pode voltar para a sua pátria natal, se a sua energia for compatível. Então isto está acontecendo agora. Grupos espirituais desencarnados estão sendo levados para outros orbes. E ao mesmo tempo, outros grupos espirituais de orbes mais evoluídos estão vindo para a Terra, como já aconteceu em outras situações. Estão vindo para quê? Para reequilibrar-nos, para que os seus exemplos funcionem impulso para nós. Os bons exemplos vão nos conduzir a nos melhorarmos. Então, existe na constelação, as Pleiades, constelação de Touro, uma estrela chamada Alcione, onde já estão vindo há um tempo espíritos para elevar a vibração da Terra, enquanto que alguns espíritos estão sendo levados. Então, vejam que dentro dessa linha de pensamento em que nós somos energia, nós somos o resultado, o produto de tudo aquilo que nós já vivemos, que os nossos pensamentos, os nossos atos são conduzidos pelas nossas informações anteriores, então nós temos a condição de mergulhar nas lacunas que existem hoje dentro da ciência, da biologia, da arqueologia. Nós vamos ver, por exemplo, que existe um salto de reestruturação da parte física há 40 mil anos. Qualquer livro de arqueologia ou de curiosidade vai dizer que houve um salto na expressão, na personalidade do Homo sapiens para os seus antecessores. E por quê? Mais uma vez, transmigração. E que transmigração foi essa? A transmigração cujos espíritos que vieram de outros orbes formaram as grandes populações, os grandes avanços da arquitetura, da ciência que nós temos hoje. A China, a Índia, os maias, os incas, os europeus, enfim. Grupos de espíritos que foram direcionados de outros orbes para a Terra. Para quê? Para acelerar o processo evolutivo. Funcionou? Funcionou. Porque se nós pensarmos que, como eu falei, o Homo sapiens sapiens tem 200 mil anos, mas que há 3 milhões de anos atrás, nós já tínhamos antepassados que já andavam em pé, por que demorou tanto e em 40 mil anos mudou até a estrutura física? Como que funciona essa diferenciação da estrutura física? Cada vez que nós temos a nossa vida, que nós
resgatamos informações do meio da interação com a família, com as pessoas no trabalho, com as situações, independente do que seja, nós arquivamos toda aquela informação. Tudo, não perde nada. Só que dentro do consciente e inconsciente, nós direcionamos aquilo que a gente quer para agilizar. Aquilo que a gente ocupa mais vai para o consciente, ocupa menos vai para o inconsciente. Dentro desse sistema de utilização, é que nós vamos direcionar para aquilo que a gente vai ocupar mais. Nós vamos aprimorar a nossa consciência em cada nova existência. Então, é importante que nós saibamos que, sendo espíritos, somos imortais. E nós não somos outra coisa senão espíritos. Quando trabalhamos em um centro espírita, com uma mesa, atendendo espíritos, sejam obsessores, independente do que seja, nós precisamos ter a consciência que somos exatamente iguais, espiritualmente. O que nos difere? Estamos vestindo, desta vez, um corpo físico, mas que na próximo reencontro, talvez seja o contrário. Talvez esteja ele num corpo físico e nós desencarnados. Então temos que tomar cuidado com as formas de pensar, mesmo porque existe a forma e o momento certo para o desencarne. Ou seja, nós temos que também estar preparados para a morte física. Por quê? Porque se nós, vou dar um exemplo, brigou com a namorada, e aí pegou o carro, saiu em disparada, bateu o carro e desencarnou. Que energia que ele estava trazendo? Uma energia de indignação, no mínimo, de raiva, de rancor, de mágoa, independente. Quando nós desencarnamos carregando essa energia, nós vamos para alguns lugares para drenar essa energia. O umbral, e a Igreja Católica tem uma palavra que me fugiu agora. Purgatório, exatamente. Vai para o purgatório. Então o que você está fazendo lá? Purgando. Você está drenando aquela energia que produziu antes de morrer. A hora que produziu a energia, já vai sair mais leve. Mesmo assim, aquilo ali são energias das emoções relacionadas àquele momento. Por isso que eu falei que existe um momento certo para morrer. Ou a gente anda o máximo em equilíbrio, para que essa situação não nos pegue desprevenidos, mas precisamos sempre estar munidos desta consciência, a consciência de que precisamos oferecer o máximo ao próximo, a necessidade de que a evolução ela está completamente sedimentada naquilo que nós podemos oferecer ao próximo. A conscientização, como eu falei, dentro de uma outra situação, por exemplo, o bem e o mal, eu acho que nós estamos com tempo, eu acho que vamos comentar um pouco. O que é o bem e o mal? Quando nós estamos migrando daquela fase do instinto para o ego humano, nós vemos que existem alguns animais, que às vezes a gente assiste nesses canais, a gente vê o leão, o tigre, que corre atrás da presa, prende e acaba devorando quase que viva. Quando a gente assiste essa situação, o que a gente pensa? Ele é um bandido, ele é um mau caráter. A gente fala isso do tigre, do leão, alguma coisa assim? Não, né? Por quê? Porque a gente sabe que é um mecanismo natural de evolução. A gente fala que ele é mau?
Às vezes dá vontade, mas a gente sabe que não é, que faz parte do processo. Então, se nós pensarmos que daqui a pouco aquele tigre, depois de algumas reencarnações, aquele psiquismo que hoje veste aquele corpo, daqui a pouco vai vestir o corpo humano. E aquele psiquismo dentro dessa fase evolutiva vai entrar muito mais agressivo dentro da fase humana, como eu falei. E ele estando muito mais agressivo, ele é mais condicionado ao que nós chamamos de mal. Então, o mal e o bem, ou o bom e o mal, ele está condicionado a uma fase da evolução, a um aprendizado. Então, nós também não podemos julgar e dizer, aquele ser, aquela pessoa, ele é mau, e eu não. Ou alguma coisa nesse sentido. Porque todos nós passamos por essa fase. Nós estamos todos evoluindo dentro de um grau, dentro de um patamar em que estamos todos dividindo informações. Então, mais uma vez, assim como eu falei que o certo e o errado é escolha, o bem e o mal são fases evolutivas. É lógico que dentro de muitas encarnações dentro da fase humana, quando nós formos olhar para trás, nós vamos ver que nos parece que alguns são piores em pensamentos e atos do que outros. Mas precisamos ter consciência, sem julgamento, de que isto é a falta de informações direcionadas ao bem. Então, o estudo que nós fazemos, seja da doutrina espírita ou de livros edificantes, o que ele traz? Ele traz informações. E essas informações, elas servem como base de dados para análise, para síntese, para autojulgamento e para então nós tomarmos decisões mais equilibradas. Então, quando nós estamos estudando consciência, nós conseguimos perceber aonde é que surgiram e por que surgiram as nossas deficiências morais. E que o processo de recuperação é difícil. Porque se nós nascemos com isso, com esses impulsos, por exemplo, da mentira, é porque nós tornamos isso um hábito. Então, é difícil reverter. Não é uma situação de, tá bom, vou reverter agora e acabou, não vou mais mentir, não vou mais enganar ninguém. Não é. É difícil. Exige muita dedicação, autoconhecimento, estudo. Demora muitas encarnações. Mas como dizia Buda, tenta uma semana. Se não der, tenta 2. Se não der, tenta 2 anos. Se não der, 20. Se não der, tenta 2 vidas. Se não der, tenta 4 vidas. E assim vai indo. Por quê? Porque é esse processo de reversão daquilo que nós criamos, daquilo que nós mesmos moldamos, é que vai fazer a diferença. E a mente, ela está constantemente modificando o nosso corpo. Porque cada vez que nós saímos de uma encarnação, nós saímos com uma carga maior do que quando nós entramos. Então, como a mente, ela vai moldar o corpo, e é por isso que houve esse processo evolutivo, porque já desde o ser unicelular, a hora que ele se saturou de informações, ele conseguiu agrupar para um mesmo centro de comando várias células. E foi isso que gerou, que despertou os seres pluricelulares. E à medida que a mente, o espírito, o psiquismo desse ser primitivo
ia aumentando, ele conseguia acoplar, coordenar, organizar cada vez mais e mais células. E cada vez, para responder ao meio, ele especificava, qualificava, especializava células. E é por isso que nós temos tantas diferenças de células no nosso corpo, sensíveis a uma variedade de expressões que o meio nos moldou. Então nós somos reagentes ao meio, completamente reagentes ao meio. Se nós temos 2 olhos, um nariz, 2 orelhas, essa estrutura física, foi porque o meio moldou essa estrutura no decorrer de milênios. Como ele projetava estímulos para o corpo, que enviava para a mente, e a mente mandava uma resposta de ajuste ao meio. E foi assim que funcionou. Nós nos ajustamos ao meio dessa forma. Nós formamos corpos cada vez maiores, mais especializados em quê? Se nós prestarmos atenção, o nosso corpo foi todo moldado para responder aos impulsos do meio. Então nós somos seres reagentes. Então, só para finalizar, acabou nosso tempo, mas para finalizar, depois de 1h20, 1h30, que nós somos os responsáveis pelos nossos próprios atos e consequência dos nossos atos. Então, se nós passamos por situações, ou se nós passamos por doenças físicas, nós precisamos agradecê-las, porque são essas que estão nos reequilibrando a nossa mente, reequilibrando o nosso espírito, tornando ele mais sutil, mais leve. E depende de cada um de nós sermos melhores, nos condicionarmos a nos conhecermos e a dominar o instinto que está muito próximo ainda de nós. Nós temos muito pela frente para dominar o nosso ego, que tende a todo instante nos transformar em um melhor entre os outros. Nós não precisamos ser o melhor entre os outros fisicamente, porque somos espíritos imortais. Obrigado. Mais um grande presente, né, pessoal? Bom, agora nós vamos fazer uma pequena modificação na programação. Teremos um intervalo agora de